que fará o estudo da noite de hoje, com o tema Programações Abençoadas, que é a continuação do livro Sexo e Obsessão, do qual nós estamos estudando no decorrer de todo esse mês, né? Nós vamos fazer agora a leitura da página inicial, que é uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Fonte Viva, através de Chico Xavier, que se chama Aceita a Correção. E, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos justiça exercitados por ela. Isso está em Paulo, isso é uma carta de Paulo, está em Hebreus, capítulo 12, versículo 11. A terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se, no entanto, a breve tempo de suas leiras retificadas brotam flores e frutos deliciosos. A árvore, em regime de poda, perde vastas reservas da seiva, desnutrindo e se afeando-se. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargorosa, mas naqueles que lhes aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore e a água suportam-no através do constrangimento, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra. Raros, contudo, lhes aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho e, quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge revestida de acúleos ou misturada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Então, envolvidos nesta página que nos estimula a perseverança, a fé e a esperança, nós somos convidados a pensar em Jesus, a envolvermos os nossos pensamentos em direção a Ele, agradecendo o mestre amigo pela doce oportunidade de estarmos mais uma noite reunidos em Teu nome, a fim de aproveitarmos esses ensinamentos que vêm através dessa doutrina espírita que nos fortalece, nos ampara e nos conduz. Permita, Jesus, que o nosso irmão que fará estudo da noite de hoje seja envolvido na Tua paz e no Teu amor, que seja inspirado pelos bons espíritos para trazer a palavra fácil, o entendimento e a compreensão, para que possamos absorver da melhor forma possível esses ensinamentos que nos fortalecerão, nos reconduzirão ao bem e a tudo que é belo. Que a Tua doce paz e o Teu amor envolvam toda a humanidade, Jesus, trazendo paz, renovação de esperanças, modificação de pensamentos e comportamentos para o bem e para o belo. Na certeza de Teu doce amor por todos nós, Senhor, Te agradecemos e em Teu nome damos por iniciada a reunião da noite de hoje na Tua doce e abençoada paz. Que assim seja, graças a Deus. Companheiro, seja muito bem-vindo. Você tem até as 9 horas para fazer o estudo. Muito bom estudo para todos nós. Não, obrigado. Boa noite, gente. Estamos aqui, não é, nessa nova etapa em que nós passamos a nos comunicar
à distância. Isso é um grande avanço, porque nos permite, né, mesmo em meio assim, a uma situação anômala, muito difícil, permite que nós consigamos dar prosseguimento às atividades que são adaptadas em razão das limitações e dos recursos de que dispomos. Então, já essa situação se demora, né? Já vamos para o 6º mês nessa condição de isolamento e, felizmente, graças aos recursos da informática, da conexão à distância, nós conseguimos manter o contato. Aqui no CELV, nós fazemos o estudo, ficamos 2 semanas parados e organizamos a transmissão, e aí o estudo teve continuidade. Então, se por um lado nós sentimos a falta do calor humano, né, do abraço dos companheiros, daquela recepção sempre muito agradável e calorosa, por outro lado, nós verificamos que essa transmissão online ela tem sido um meio bastante eficaz de continuarmos estudando, de continuarmos falando, pensando e refletindo sobre a doutrina espírita. Então, que os bons espíritos nos envolvam a todos e que nós possamos bem aproveitar o tempo que vamos passar aqui. Este livro, Sexo e Obsessão, faz parte de um conjunto de livros que compõem a obra do Manuel Filomeno de Miranda, que é um autor interessantíssimo, porque ele é um espírito espírita, ele foi um trabalhador espírita que se especializou na mediunidade, nas questões da obsessão, e no mundo espiritual ele se aprofundou neste assunto. Então, estamos em excelente companhia. Nós aqui no CELV temos um trabalho, né? O GEOCOM, que é o Grupo de Estudos dos Livros Complementares, que tem por objetivo estudar os romances espíritas, porque observamos que, na maioria das vezes, as pessoas leem os romances como quem lê uma revista, um jornal, sem comprometimento, sem fazer da obra um objeto de estudo. Por isso, essas reuniões em que nós nos detemos em determinadas passagens, comentamos alguns conceitos, trocamos ideias, elas são muito importantes, porque clareiam o entendimento, né? Ajudam a fixação e, portanto, nos conduzem a um aproveitamento melhor do estudo. Já muito nós somos adeptos, né, à prática de estudar as obras romanceadas. Então, este livro, Sexo e Obsessão, ele foi publicado em 2002, portanto, nós temos aí mais ou menos uns 18 anos de diferença, né? E ele traz uma temática que é atual, atualíssima, e que sempre será atual, porque ela diz respeito à natureza humana, à sexualidade. Mas ainda ela nos fala de desdobramentos, né? Dentro da lei de causa e efeito da questão do sexo mal resolvido, mal exercido, das complicações, dos problemas que isso pode gerar, libertando-nos da ideia atávica do sexo pecaminoso como um assunto que é um verdadeiro tabu, como um assunto
que as pessoas evitavam discutir, conversar. Então, a doutrina espírita, ela nos traz uma visão revolucionária do ponto de vista de encararmos o sexo. Primeiro, porque aprendemos lá nas questões 200 a 202 do Livro dos Espíritos, que o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher e vice-versa, porque são os mesmos os espíritos. Isso vai depender do tipo de necessidade que o espírito tem. Mas é certo que o espírito haverá de passar por ambas as polaridades, a fim de que desenvolva a experiência e o conhecimento em cada situação, como homem ou como mulher. Ora, este é um assunto sempre atual, como eu já havia dito, porque é da natureza humana. Então, nós estamos no ano 2020 e ainda no século XXI e nos deparamos frequentemente com notícias sobre prostituição, sobre crianças que são aliciadas, não é? Para esse tipo de comércio do sexo, para a pedofilia. Infelizmente, isso acontece no nosso planeta, que é um planeta de provas e expiações, com muitos espíritos trazendo os débitos e os comprometimentos do passado e as ligações, não é, com a história que ele foi construindo ao longo das reencarnações. Então, as reencarnações, elas são como um colar, não é? Cada conta é uma reencarnação, mas todas estão ligadas entre si, de modo que nós temos na Terra bastante comprometimento na área da sexualidade. E ainda é um fator que gera novos comprometimentos para o futuro. Por isso, a necessidade de se falar sobre esse tema, longe do viés tradicional, religioso tradicional, né, que considera um assunto pecaminoso ou um assunto proibido. Muito pelo contrário, como a doutrina espírita ela é a doutrina da fé raciocinada, nós precisamos mergulhar o entendimento nessas questões, a atenção, para tirar daí, né, os ensinamentos. E é isso que o Manuel faz, o Manuel Filomeno. Então, ele diz, logo na introdução, vive-se na Terra a hora do sexo. O sexo vive na cabeça das pessoas, parecendo haver saído da organização genética onde se cedia. Nós não podemos esquecer que o pensamento é força atuante. Nossa mente é uma usina de força, que está sempre em sintonia com alguém ou alguma coisa, ou alguma ideia. E, portanto, quando nós extrapolamos essa função e passamos, nós, os seres humanos, a pensar exclusivamente nela, nós criamos fios invisíveis mais poderosos que mais nos ligam a esse tipo de evento. O sexo, como a inteligência e como outras capacidades do ser humano, deve ser usado com sabedoria, com respeito, com equilíbrio, com responsabilidade. Todas as vezes em que o ser humano foge dessa condição, cria para si e para os outros dor, problemas que mais tarde vão voltar para ele, não é? Então,
Continua o Manuel Filomeno. Desvios sexuais, aberrações nas práticas do sexo, condutas extravagantes e desarticuladoras das funções estabelecidas pelas leis da vida geram perturbações de longo curso que não se recompõem com facilidade, senão ao largo de dolorosas reencarnações expungitivas e purificadoras. Ora, quando nós saímos da linha do equilíbrio, para nós ainda uma linha difícil de ser trilhada em muitos momentos, nós interferimos, impactamos na vida dos outros e criamos consequências dolorosas que nos conduzirão um dia à retificação da conduta. E muitas vezes à custa de bastante sofrimento. Continua o Manuel. Tormentos da libido e da função sexual têm suas matrizes nos comportamentos anteriores que o espírito se permitiu, quando em outras reencarnações abusou da faculdade procriativa. Então, nós vemos aí que esse abuso, né, vai muito da forma como o indivíduo lida com a sua capacidade sexual. A capacidade sexual, né, ela é uma bênção divina para a continuidade da espécie, mas também para a realização do ser, para a troca de hormônios, como diz Joana de Ângeles, para a sua satisfação. O problema é que, muitas vezes, nós perdemos o fio do equilíbrio com uma certa facilidade. Então, reconhecendo que esse assunto é delicado e, às vezes, nem é bem recebido por alguns, Manuel Filomeno diz assim: reconheço que alguns companheiros da lida espírita e outros vinculados a diferentes crenças religiosas e diversas filosofias de comportamento dirão que o nosso é um livro de fantasias e destituído de qualquer sentido literário ou cultural. Então, ele já, de certa forma, está prevendo aqui algumas reações ao livro, né? Não entraremos no mérito da opinião, que todos têm o direito de sentir e mesmo de expressar. Cada qual fala daquilo de que está cheio o seu coração e iluminado o seu sentimento. Então, para tratar do assunto da sexualidade, é necessário que nós nos dispamos da carga de preconceitos que trazemos muitas vezes como herança, né, cultural, e façamos um esforço para enxergar no companheiro, na companheira, alguém necessitado de ajuda, de esclarecimento. Isso fica muito claro no capítulo que nós vamos abordar. O nosso capítulo, né, é o capítulo 7º, chamado Programações Abençoadas. Mas, antes da gente entrar no assunto, vamos tratar dos personagens. O personagem principal do livro é o Padre Mauro, que, à época da publicação do livro, estava encarnado e realizando uma bela missão de receber crianças carentes, crianças com problemas os mais variados, e cuidar dessas crianças. Ele se tornou o dirigente de uma instituição voltada para o amparo às crianças. No entanto, o Padre Mauro, na sua adolescência, já se achava, né, assim, influenciado, já, de certa forma, perseguido, não é, por
obsessores por companheiros espirituais que sintonizavam com ele da reencarnação anterior, das reencarnações anteriores, porque ele teve um comprometimento muito grande nessa área. E então ele já se via, quando adolescente, quando jovem, já com muitos problemas, né? com muitas angústias em relação a esse tema, sem saber do que se tratava, por que aquilo acontecia. Né? Apenas acontecia, e isso foi gerando nele um problema tão forte que ele resolveu escolher o sacerdócio como uma forma de se tratar, digamos assim, de se defender quase que intuitivamente daquela condição. Ele achava que, seguindo a vida religiosa, né, ele conseguiria combater aqueles pensamentos, as imagens grotescas que chegavam à sua mente e aquela influenciação espiritual que se fazia muito intensa, embora ele não tivesse noção dessa influência. Então, o livro trata, no capítulo que vamos abordar, do que é feito do padre Mauro logo após ele ser apanhado, né, em flagrante, prestes a praticar um ato de pedofilia. É importante dizer que o padre Mauro, quando criança, ele foi abusado pelo próprio pai. Então, ele desenvolveu a adolescência com esses problemas e agora já um sacerdote, os problemas não o deixaram. Os problemas não foram resolvidos. E ele ficava sentindo as mesmas influências, a mesma força arrebatadora que o tomava e o impulsionava a sentir atração pelas crianças. E o que aumenta o sofrimento é o fato de a pessoa saber que não deve fazer aquilo, que aquilo é errado, mas, ao mesmo tempo, não conseguir resistir ao impulso. É um dilema, não é? Uma situação de extremo desgaste emocional, profundo desgaste emocional. Então, o padre Mauro trabalhava numa instituição, não a instituição que ele vai fundar, como nós falamos, não é? Não a instituição que ele estava já na época em que o livro foi publicado, mas numa época anterior ele trabalhava numa instituição de ensino, não é? E nessa instituição ele tinha contato com as crianças. Então, Manuel Filomeno descreve assim a situação do padre Mauro, né? Ao adentrarmos no recinto, deparamos-nos com uma cena dolorosamente chocante. A delicada criança que saudara o sacerdote, havia poucas horas, encontrava-se sentada sobre os seus joelhos, enquanto, emocionado e aturdido, o inditoso sedutor acariciava, falando-lhe palavras iníquas que não eram alcançadas pela mente infantil. É bom a gente ressaltar que o próprio Manuel Filomeno diz que amenizou a narrativa. Ele deu uma suavizada na narrativa para não chocar as pessoas, não é? Porque o objetivo é instruir. Ora, continuando aqui, revendo-se de alguma forma, sendo seduzido pelo próprio pai enfermo, começou a sentir-se estimulado e a perder o controle. O padre Mauro, ele tinha dois problemas. Ele havia sido
no início do século XIX, na época de Napoleão, ele havia sido a Madame X. Era a dona de um bordel que aliciava crianças, inclusive, para o comércio sexual. E numa dessas situações, um homem de alto gabarito, lá do exército de Napoleão, vai até ela e faz uma proposta terrível. Ele gostaria de uma criança. A Madame X, então, ela chama um dos seus auxiliares e determina que ele vá buscar alguém. O homem, então, encontra um outro homem com seu filho ainda pequeno, entrega a ele um valor e a mesma contracusto do pai, a criança é quase retirada à força. Imagine se hoje acontecem injustiças, acontecem crimes, imagine o que seria no século XIX. Não? Uma pessoa influente, amiga de pessoas poderosas na época, e que determinou que aquilo tinha que acontecer, encontrou quem se dispusesse a realizar a ação, a pessoa foi lá, pegou o filho quase à força, a criança, e o levou para aquela casa. Ora, nós temos aí um problema muito sério, o desrespeito ao direito alheio. A criança não foi porque quis, nem o pai queria. Ele foi retirado à força, foi levado para esse lugar e o pai ficou revoltadíssimo. E o filho foi entregue às pessoas que estavam lá. O tempo passou e agora nós tínhamos a criança já desencarnado, um espírito desencarnado, que perseguia o Padre Mauro. Perseguia terrivelmente. E também o pai, aquele pai de cujas mãos a criança foi arrebatada, também mantinha o desejo de vingança. Mas vamos continuar a narrativa. Prometo que eu não vou ler muito, tá, gente? Quando a gente faz esse trabalho no grupo, nós lemos alguns trechos apenas e ficamos comentando. O espetáculo tinha características troanescas, e imantando-se ao paciente a partir do hipotálamo, e a sala com as cortinas cerradas no ambiente de semi-obscuridade facilitava a ocorrência absurda. Então, o Padre Mauro levou essa criança para uma sala afastada. Essa sala estava fechada, num ambiente escuro. Ocorre que, nesse momento, a mãe do Padre Mauro, a mãe já desencarnada, pede a Anacleto, que é o espírito que comanda a equipe do Manuel Filomeno de Miranda nessa oportunidade, que ele intervenha. Então, Manuel diz assim: o venerando amigo, compreendendo a gravidade do momento, dando-lhe conta da necessidade de uma terapia de emergência, cujos resultados fossem capazes de frear futuras crueldades, retirou-se do recinto e trouxe telemetizada a diretora do estabelecimento, ou seja, ela foi até ali fortemente induzida pelo companheiro.
e estranhando, quase que por intuição, ela resolve abrir a sala. Veja que a sala estava fechada. Esse é o capítulo anterior, nós estamos contando isso para entrar no nosso capítulo. E aí o que acontece? Ela toma um susto quando vê a cena tomada de espanto e gritando, fez com que o indigitado parasse, trêmulo, procurando apresentar escusas para o ato vergonhoso. Enquanto o obsessor colérico e odiento tentou agredir a mestra, que, amparada por Anacleto e captando-lhe o pensamento, conseguiu dominar-se, libertando a criança das garras do desequilibrado e impondo-lhe com severidade: o assunto será tratado conforme convém em momento próprio. O senhor retire-se da escola, por favor, imediatamente. Então, essa foi a cena que gerou, né, toda a questão. Essa não era a primeira vítima do padre. Ocorre que aqui ele foi descoberto, né? E a gente já viu que ele não foi descoberto por acaso, né? Existia já a interferência dos amigos espirituais. Essa é a questão. Então, diante desta situação difícil, que se apresentava muito, muito complicada de ser conduzida, né? A equipe espiritual resolve se reunir para tratar desse assunto tão delicado. Essa reunião se faz na hora do sono, porque um assunto dessa natureza provoca o efeito de uma granada que explode e os estilhaços vão se espalhando pelo deslocamento do ar. Um tema como esse seria um prato cheio para a mídia, porque alguma parte da mídia, pelo menos, porque existe a mídia séria, comprometida, mas existe uma outra parte que, para ela, quanto melhor, pior. Ou melhor, quanto pior, melhor. Ou seja, quanto mais escandaloso, quanto mais estranho, quanto mais repercussão produzir, não importando se essa repercussão é boa ou ruim, esse é o seu objetivo, é divulgar a qualquer custo. Manuel Filomeno até faz uma observação a respeito. Ele diz assim: a mídia insensata que se compraz em escabrosidades logo se envolveria, tornando o fato isolado uma tragédia generalizada, criando situações muito embaraçosas para todos. Essa é a questão. Quando é que a informação esclarece e quando é que ela confunde? Porque a informação não é simplesmente repassar o que está acontecendo. Existe uma intenção por trás. E daí a responsabilidade dos companheiros espirituais em cuidar desse assunto com muita cautela, para não atingir a criança, para não atingir o educandário, a instituição de ensino, e para preservar o doente. Porque nós temos aquela ideia da justiça, né? E dizia Gandhi, olho por olho e dente por dente, e o mundo inteiro seria banguela e cego de um olho, porque não há quem não tenha comprometimento, né? Não há quem nunca tenha errado. Então era preciso agir com cautela, com muito cuidado, mas ao mesmo tempo,
né, com uma direção muito bem definida. Então, eles fazem essa reunião, os espíritos fazem, a essa altura, né, a senhora que cuida do educandário já se envolveu na questão, é preciso tratar essa questão. E é justamente disso que o capítulo fala, programações abençoadas. O que vai acontecer? Bem, é preciso levar Dona Eutímia, a diretora, para a reunião. E isso é feito. Ela está dormindo e o seu espírito também está adormecido. Manuel diz que ela está dormindo muito bem, muito tranquila. Ela é levada em espírito e despertada para conversar com os amigos espirituais. Mas quem é Dona Eutímia? É casada com um homem muito, muito correto, né? Também muito sincero na sua proposta religiosa. E Manuel diz assim, que no lar da diretora tudo transpirava paz e bem-estar, em uma psicosfera de harmonia, algo até bastante raro nas famílias contemporâneas. Então, ela era mãe de 2 crianças, não é? E era devotada. Então, era um lar construído em bases cristãs e muito bem estruturado. Dona Eutímia é levada para essa reunião, o padre Mauro também, em desdobramento, também é levado esse obsessor, essa criança que foi abusada e que, passada aquela reencarnação, se transformou no obsessor do agora Padre Mauro, né? A ex-Madame X. Vejam que coisa interessante, como o espírito ele pode mudar, né, a sua personalidade. A personalidade é o papel que nós exercemos em cada reencarnação. A individualidade é o espírito imortal. Então, o espírito havia reencarnado como mulher naquela ocasião e agora estava como homem. No entanto, ele não havia se libertado das consequências que os seus atos geraram, né? Então, o mentor diz assim, falando à diretora do educandário, né? Relatou os problemas, as suas causas, mas diz que era justo considerar que o padre se encontrava fora do equilíbrio emocional e racional, vitimado por conflitos e sob a influência de forças desconexas do mundo espiritual inferior. Digamos assim, a análise de quem não se envolveu, né, na questão do julgamento, mas de quem observa naquele irmão um ser, um semelhante que necessita de ajuda. A lei divina não condena, mas é justa. Então, estabeleceu, né, em suas diretrizes, Deus estabeleceu que nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós construímos o céu ou fazemos o inferno com as nossas palavras, com os nossos pensamentos e com as nossas ações. Então, era justo considerar que o padre estava fora do equilíbrio emocional e racional. Ele estava cheio de conflito e sofrendo aquela pressão enorme da espiritualidade inferior. E aí ele faz uma proposta à diretora do educandário. A melhor solução para este momento
não deverá ter um caráter punitivo ao infrator, que está doente, mas um objeto reeducador. Era necessário transferir o sacerdote e manter sigilo daquele fato. E por que transferir o sacerdote? Para inaugurar uma nova etapa no tratamento dele. Era necessário que ele se afastasse daquele lugar. Me lembrou Paulo, que após a visão de Damasco, de Jesus na estrada de Damasco, foi se encontrar com Ananias. Aliás, Ananias é que foi ao seu encontro quando ele estava cego na estalagem. E tempos depois, ele percebeu que era necessário se afastar um pouco para refletir. Ele havia recebido a presença de Jesus, era necessário repensar isso. E ele foi para o deserto de Dan e passou 3 anos lá, ouvindo as narrativas que chegavam das atrocidades que ele havia iniciado. Então, é necessário afastar o padre Mauro. Então, a ideia, nesse momento, não é punir, é reeducar. É necessário afastar. Ela falaria com o marido, falaria com o bispo, né? Ele estaria sem contato com as crianças e iria repensar a sua vida. O que significa isso, repensar a sua vida? Significa fazer uma autoanálise, reconhecer o seu erro, redirecionar as suas forças íntimas para pensar verdadeiramente em Deus, longe dos formalismos, longe da aparente posição em que estava, de um sacerdote, para pensar como um filho de Deus. O que ele poderia fazer em benefício de si mesmo? Essa é uma questão difícil para todos, ainda mais para o padre Mauro. Ora, nós vemos que essa situação do padre Mauro é a situação que vem do passado. Contra o nosso desejo de mudança, existem séculos de animalidade. Mas a boa notícia é que é possível mudar. Então, ele seria afastado, manter-se-ia sigilo em torno do assunto, não para proteger quem praticou o erro, não para se acompliciar a ele, mas porque a melhor orientação era essa, o melhor caminho era esse. Ele seria afastado, as autoridades que dirigiam a instituição tomariam conhecimento, mas ele seria afastado, sem julgamento. Né? Também nós podemos considerar que o padre Mauro ele não fazia isso sozinho. O assédio que ele sofria desde a adolescência estava muito forte. Então, o Jean-Michel, que foi essa criança, né, que lá no século XIX foi tomada do pai, também o perseguia. Porque, a partir daquele momento, a pessoa se revoltou
e passou a persegui-lo. Então, isso nos chama a atenção porque nós estamos falando da vida de alguém. Isso aqui não é um romance que foi criado pela imaginação. Isso é a vida de alguém. É a trajetória de um espírito. Ora, nós criamos esses laços, seja de afeto, seja de desafeto. No caso aqui, de desafeto. Aliás, considerando a nossa posição evolutiva, é muito mais comum o desafeto do que o afeto. É muito mais provável que nós tenhamos ferido pessoas por diferentes motivos do que a gente já tenha muitos amigos. Nós temos muitos amigos, mas é muito provável que no caminho que nós fizemos, nós tenhamos esbarrado em muitos interesses. Então, vamos à frente. Então, diz o Anacleto, aqui nos reunimos com o objetivo de evitar maiores danos à criança ingênua. Qualquer situação de prejuízo moral para a escola, assim como para encontrarmos a melhor solução para atender também ao infrator. O amor não escolhe lado. O amor, ele não se coloca a favor de um e contra o outro. Ele procura uma visão abrangente, entendendo que aquele ofensor, não é, de hoje, como nos ensina a doutrina espírita, aquele perseguidor de hoje, foi o ofendido de ontem. Mas também nos chama a atenção para que nós, na atualidade, não criemos situações que transformem, que nos fabriquem, né, que façam surgir novos inimigos. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. É a mensagem de Jesus. Então, nós vamos verificar aqui que essa questão do sexo, sobretudo no momento de liberação, né, de afrouxamento dos costumes, é natural que os costumes mudem, mas com muita facilidade os costumes também se perdem, né, entram pelos descaminhos. Então, Manuel Filomeno fala de uma cidade espiritual que era comandada pelo Marquês de Sade. Ele diz, por exemplo, que na década de 60, muitos companheiros, muitos habitantes dessa cidade estavam reencarnados e que Padre Mauro passou por lá. Ou seja, ele ainda mantinha vinculações com os sítios, né, os lugares por onde ele tinha passado. E essas vinculações estavam diretamente ligadas à vida que ele teve enquanto encarnado naquela oportunidade, mas ele não se livrara dessas vinculações até hoje. Então, naturalmente que a sintonia, o assédio se fazia muito forte, né? Então, o mentor, ele vai dizer assim, chega o momento de ser-lhe dada uma oportunidade de reparação, através da qual se liberte igualmente do tormento que o vem assediando há muitos anos, desde antes do berço, tendo assim em vista o local de onde procedeu do rumo da reencarnação. Ou seja, ele tinha passado por lá mesmo.
E mais ainda, ele diz assim: as heranças que trouxe embutidas nos sentimentos são odientas, e os laços que o vinculam aos sítios que o habitava são vigorosos. Ou seja, não era fácil se livrar disso. Não é fácil. Nada, porém, que não possa modificar ante o esforço pessoal bem direcionado e a entrega interior ao Pai Criador. Essa é a boa notícia. Não é fácil, mas é possível. Não é fácil, mas há uma saída, há caminhos. Então, nós já sabemos que era necessário afastar o padre Mauro daquela situação. E ele foi afastado. Passou um tempo sob rigorosa disciplina e fundou a instituição que veio a receber, ao longo da sua existência, inúmeras crianças abandonadas, crianças que não eram aceitas, crianças que tinham problemas mentais, físicos, emocionais. E muitas dessas crianças eram suas ex-vítimas. Então vejam a sabedoria da misericórdia divina, que sustentou esse companheiro no momento de crise, num momento extremamente delicado, em que ele estava prestes a se comprometer cada vez mais, conduziu. É claro que a recuperação depende da pessoa, não é? É um processo individual, único. Cada um tem o seu tempo e cada um tem uma forma, tem um caminho. Mas ele foi afastado, entrou em disciplina, se convenceu da necessidade da mudança, porque isso é uma coisa muito importante. Tem gente que acha que é só passar o tempo que o problema se resolve. Não vai resolver. Porque se o tempo passar e a pessoa não fizer uma mudança substancial, não vai resolver. Por isso a gente vê muita gente chegar ao centro espírita, vai tomar passe, vai para a desobsessão, melhora um pouquinho, a pessoa some. E passa mais um tempo, a pessoa está lá de novo. E aí ela vai repetir o processo. Quando melhora, ela some de novo. Por que ela some? Porque ela acha que já está boa, já pode fazer tudo o que ela fazia antes. E no que volta para fazer antes, ela atrai outros obsessores. E assim a coisa vai se repetindo, não é? Parece que a pessoa está andando em círculos. Ela não progride, ela não sai daquela situação. No caso do padre Mauro, ele conseguiu sair com muita dificuldade, com muita luta, mas se tornou alguém que dirigia uma instituição voltada para o atendimento das crianças, que recebeu muitas das suas ex-vítimas, também envolvidas com a questão do desequilíbrio sexual, e tratou essas crianças para que a sua dívida diante delas e diante da lei fosse quitada.
Não sei se foi quitada, mas que ele estava num bom caminho, sem dúvida estava. Porque criminoso, como diz o Chico Xavier, é qualquer um de nós no passado. Qualquer um de nós que não foi descoberto. Porque a evolução é a marcha para a perfeição relativa. Então, quando olhamos para frente, nos enchemos de alegria, porque sabemos que a cada experiência nós nos tornaremos melhores. Claro que isso não vai dispensar o esforço pessoal. Pelo contrário, vai exigir muito esforço. Mas a boa notícia é essa: é que quanto mais a gente se esforçar, mais a gente vai evoluir. E nos serão dadas tantas oportunidades quantas forem necessárias. Mas quando nós olhamos para trás, a gente percebe que a gente deve ter sido muito difícil. Pessoas difíceis, atitudes infelizes, erros que fazem parte do processo, mas que não necessariamente deveriam acontecer. Então, a lição do Padre Mauro, da programação abençoada, é a lição de que todo mundo tem jeito, desde que queira. É a lição de que o Pai não abandona nenhuma das suas ovelhas. É a lição de que todos nós devemos alcançar a luz. E se ainda sofremos e sofremos com os problemas do passado que chegam até nós, com os desafios do presente, com a incerteza do futuro, por outro lado, nós temos essa certeza de que somos imensamente amados e de que, como filhos de Deus, o Criador do Universo, nos está destinada a redenção como uma conquista a partir do nosso esforço interior, a partir do nosso desejo projetado no tempo de nos aperfeiçoarmos, de superarmos as nossas doenças, os nossos desequilíbrios e a nossa falta de fé. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos, companheiro. Desejamos a você muita paz e saúde, sabedoria para repetir vários estudos conosco. Muito obrigada. Companheiros, nós estamos indo para o final, agradecendo a companhia de todos. Nós vamos pedir ao nosso irmão Anderson para fazer a nossa prece final e depois dar os recados. Boa noite a todos. Bom, vamos nesse momento pedir a Deus pelas nossas companhias espirituais, por aqueles espíritos irmãos nossos que já desencarnaram, como é de costume, toda quarta-feira em nossa casa. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos. Mentalizar o Senhor Jesus vindo ao nosso encontro, vindo em nossa direção, nos socorrer. E pedir que possa nos envolver em suas vibrações de amor e de paz. E que essas vibrações possam chegar às nossas companhias espirituais e aos nossos queridos que já deixaram o corpo físico e retornaram à pátria espiritual. Que esse amor alcance esses corações, trazendo o equilíbrio, a serenidade
e a paz. Te agradecemos, Jesus, pela noite de esclarecimento e de estudo que tivemos. Te agradecemos pela vida e pela oportunidade de estarmos aqui consertando erros de um passado e, ao mesmo tempo, te pedindo a ajuda necessária, pedindo que os amigos espirituais e os nossos anjos da guarda nos sustente e nos ampare nesse nosso caminho em direção à melhora e à evolução. Que a tua paz esteja em cada lar e em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja, e graças a Deus.